pode se manifestar nessa manhã, se manifeste, aplauda o Senhor, adore-o com as suas palmas, em o nome de Jesus. O Senhor é bom, graças a Deus. Aleluia. Diga para quem está próximo de você: Jesus te ama. E eu também. Glória a Deus. Diga assim, ó, receba o meu abraço. Isso. Receba o meu abraço. Oh, Jesus. Como vai ser no céu, irmão, aquele dia? Pessoas que hoje nós temos o desejo de abraçar e elas não estão mais aqui. Que essa sensação que sentimos, esse desejo de ir ali abraçar você, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade, eu sei que você tem da mesma forma. Imagine quando será lá no céu, aqueles que partiram antes de nós, aqueles que partirão antes de nós, é essa sensação. E nós vamos vê-los, e nós vamos abraçá-los, e vamos dizer um para o outro, dizer: valeu a pena, valeu a pena. Como valeu a pena? Oh, esse dia está se aproximando mais do que pensamos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Como é bom, Senhor, estar em Tua casa, em Tua presença, na presença dos santos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga para ele, diga assim, ó: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E agora, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ó Espírito Santo, mude as coisas de lugar. Vai agindo dentro de nós. Ó Espírito Santo, porque estamos nesta manhã, porque precisamos ser renovados, fortalecidos, animados pela Tua presença. Que haja, Senhor, um renovo em cada um de nós, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. E agora? E o teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara. Aleluia. Ele sara a minha alma. E o teu perdão é completo.
Estabelece, Senhor, o teu querer e a tua vontade sobre nós. Em o nome de Jesus. Que somente a tua vontade, o teu querer esteja em nossa direção. Em nome de Jesus. Você que recebe, se manifeste em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Eu recebo. Eu quero mais de ti, Espírito Santo, que tens liberdade na minha vida. Espírito Santo, que tens liberdade no meu coração. Em o nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Para mim é um prazer estar aqui nesta manhã e poder ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações. É um privilégio para mim como pastor, é um privilégio para nós trazer a palavra de Deus. Quem trouxe papel e caneta aí? Amém. Claro que você não precisa, depois você pode assistir em casa, mas é sempre bom, porque entre assistir em casa e estar aqui presencialmente, existe uma diferença. Pastor, não é a mesma coisa? Eu diria que é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Presencial é uma coisa e assistir é outra. Aqui a tua mente está totalizada para este ambiente, para este momento, e você preparou o teu coração. Às vezes em casa existem outros fatores que vão tirar a sua atenção. Mensagens do WhatsApp, barulhos, enfim, situações e compromissos que você vai estar fazendo na sua casa. Não que isso venha a te prejudicar, você talvez não terá aquela percepção de algo que você terá aqui, amém? Por isso é importante, o culto à igreja, na realidade, um dos valores e da importância que a igreja, essa parede tem, é isso, é onde eu e você, nós somos trabalhados pelo Senhor individualmente, porque eu entro num ambiente como esse e eu quero ser melhorado pelo Senhor, e quando eu entro aqui, eu vejo alguém pior do que eu. Sim ou não? A gente entra aqui, meu Deus, o que aquela mentirosa está fazendo aqui? O que aquele fofoqueiro está fazendo aqui? O que aquele adúltero? aquele... Então, a igreja ela tem este poder, essa é uma das suas funções principais, é nós sermos tratados pelo Senhor na palavra uns com os outros. Porque eu preciso exercer a paciência, não perdendo a paciência com aquela pessoa. Eu preciso exercer o amor com aquela pessoa que eu queria quebrar o pescoço. Eu preciso exercer a caridade com aquela pessoa que não sabe, muitas vezes, administrar as suas coisas, e eu sou trabalhado, meu Deus, eu trabalhei, eu suei, e o Senhor me abençoe, porque muitas vezes é bem isso que nós precisamos ter na nossa mente, tá? É o eu. Quando nós entendermos que não somos nós, é o Senhor em nós, amém? Não somos nós, é o Senhor em nós vamos ser mais amáveis, mais receptivos e mais abençoadores. Porque é o Senhor em nós, não é a minha força, a minha saúde, o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu alimento. Mas sim, é o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu trabalho, o Senhor me deu condição para que eu possa dar. Porque Ele declarou na sua palavra que melhor é dar do que receber. Então, somos bem-aventurados quando o Senhor nos dá condições de abençoar outras pessoas, independente se elas merecem aos nossos olhos ou não. Porque quando elas recebem um benefício de mim que sou luz, de mim que sou sal desta terra, elas glorificam a Deus através da minha vida. Porque quando abençoamos alguém, essa pessoa diz, obrigada, graças a Deus. E isso para Deus tem um valor que você não tem ideia, quando o nome dele é glorificado através da nossa vida. Então é Deus em mim, é Deus em você, é Deus em nós. E nesta manhã eu quero trazer uma mensagem, uma palavra direcionada aos nossos corações da parte de Deus, que diz assim, o perfeito amor lança fora todo o perfeito amor lança fora todo o Isso. Quem estiver aqui comigo pode responder, tá? O perfeito amor lança fora todo o
medo. Quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículo 15. Versículo 13 ao 19. Glória a Deus. Versículo 13 ao 19, que diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Olhe bem, nisto é desta forma, é desta maneira, é assim que nós conhecemos que nós estamos nele, e que ele está em nós. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, ele é conhecido, ele mesmo se autodenomina, se autodeclara o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava. E ele tinha uma peculiaridade, ele era um jovem que ele se aproximava muito rápido, muito facilmente de Jesus. Está escrito na palavra que ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. A Bíblia nos mostra que este apóstolo foi o único que ficou ao lado de Maria e das demais mulheres que estavam olhando a crucificação de Jesus. Ele é o único. Os outros 10 fugiram, temeram, não ficaram. Ele foi o único. Então ele estava muito presente de Jesus, qual fosse a situação, mesmo que dormindo, mas ele estava lá. Ele era um dos 3 que Jesus chamava: Tiago, Pedro e João, venham orar comigo. Lá estava ele, mesmo que dormindo, mas lá estava ele. Ele tinha uma proximidade, ele se esforçava em ter uma aproximação de Cristo, porque talvez no seu íntimo ele entendia que o tempo era curto, então ele precisava absorver tudo o que Jesus tinha para liberar. E aqui, o apóstolo João, depois de já ter recebido a revelação de Apocalipse, ele declara: nisto nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Um homem que tinha intimidade, um homem que tinha relacionamento e que ele tem toda o conhecimento para poder partilhar. E as suas palavras são confiáveis, como apóstolo, como discípulo e como íntimo de Deus. Versículo 14: vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Todo. Aqui ele não coloca judeu, aqui ele não coloca grego, aqui ele não coloca nenhuma raça, nenhuma cor. Aqui ele coloca todo aquele, da importância que temos de viver o Evangelho, e de falar o Evangelho, e de ministrar o Evangelho. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Veja que o amor, ele é muito amplo. O amor é muito amplo. E ele não é difícil de entender. Ele é fácil de entender. E aqui nós temos várias definições do que é o amor. Nisto, versículo 17, é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, no dia do juízo, o amor será manifestado em nós pelo amor que nós manifestamos.
cantamos, no dia do juízo, haverá um juízo, bema, familiar, onde seremos julgados pelo nosso Pai, e Ele estabelecerá a nós galardões, posições, cargos no seu reino, estabelecidos por Ele, aonde esse julgamento, Ele vai julgar conforme as nossas ações, e as nossas ações, elas serão pautadas no amor. No amor. Aqui, João está dizendo, versículo 17, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ter confiança é quando eu e você entendemos que por mais que temos dificuldades, que por mais que nos é difícil fazer algo para alguém, fazer algo para si mesmo, fazer algo que entendo e compreendo que vai agradar a Deus, que vai glorificar a Deus, que é difícil fazer, mas que isso que eu estou fazendo tem um peso de glória, de excelência para a minha vida, que eu vou colher lá na frente algo especial, duradouro e eterno, que tudo que eu fizer agora eu vou me esforçar, porque é por esforço. Jesus, Ele é o amor de Deus encarnado, e vejam o quanto Ele sofreu, que chegou a ponto de Ele, Jesus, homem, dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. É difícil amar. Às vezes nós temos que dar o sangue, às vezes nós temos que engolir um orgulho do tamanho de um caroço de um abacate. É difícil de passar. Orgulho. Quando somos humilhados, como somos, enfim, situações que acontecem na relação familiar, na relação de vizinhos, na relação de amigos, na relação de conhecidos e de colegas, as pessoas não nos aceitam, as pessoas nos julgam, as pessoas nos ofendem, as pessoas, elas têm situações da vida dela e que querem nos desfazer, nos menosprezar, seja da nossa aparência física, seja da nossa fé, seja do nosso intelecto, seja da nossa forma de se vestir, aonde moramos, enfim, situações, e nós temos que engolir. Isso é amor. Quando eu sei que eu posso ferir, quando eu sei que eu posso machucar, quando até o que eu vier a fazer, essa pessoa merece receber, porque essa pessoa é má, essa pessoa é mesquinha, essa pessoa falou com maldade, essa pessoa fez para machucar, eu vou engolir aquilo. Porque o amor que está em mim, me dá esse poder, me dá esse discernimento, me dá esta capacidade, e eu não vou criar bullying, eu não vou fazer meme, eu não vou rir junto quando os outros estiverem rindo desta pessoa. Mas ela te ofendeu, mas ela falou que você é feia, que o seu cabelo isso. Não, eu não vou rir. Eu tenho um sentimento de tristeza em direção dessa pessoa, mas eu quero que ela mude. Eu não vou entrar em grupinho para desfazer outra pessoa, não, de forma alguma, porque o amor com que eu estou amando, esse amor, ele está me aperfeiçoando, eu estou sendo melhor, e esse amor, no dia do juízo, ele me dará uma confiança diante de Deus, diante do julgamento do Pai, em que é aquele filho tipo José, os outros vão ganhar uma capinha, eu vou ganhar a capa, uma capa colorida. Os outros irmãos vão ganhar umas ovelhinhas, eu vou ganhar o rebanho. Os outros irmãos vão ganhar territórios, mas eu serei governador. Os outros meus irmãos vão ser salvos, mas eu serei aquele que os abençoarei. Você está entendendo, em nome de Jesus? Porque quando José entendeu este amor, ele chorou amargamente, que o Egito ouviu os seus gritos, ouviu o seu gemido interno, e ele gritou: o que era mal, meus irmãos, Deus transformou em bem. Aquilo que vocês fizeram na realidade foi o amor de Deus sendo aperfeiçoado, porque hoje eu posso cuidar de vocês e cuidar do nosso Pai e cuidar de nossa nação e de todas as nações do mundo. Esse é o amor. É quando eu tenho poder, é quando eu tenho palavra, é quando eu tenho condição de machucar, ofender, trazer talvez a essa pessoa o que ela merece, e eu não farei nada disso, eu não vou falar mal. O amor
O amor não suspeita mal. Mas esse é um nível do amor de Deus. Não é o nível do amor humano, mas é nesse amor é que nós nos balizamos, é nesse amor que nós nos aproximamos, é desse amor que nós precisamos ter como referência todos os dias, 24 horas por dia da nossa vida. E ele vai dizendo, esse amor ele me aperfeiçoa para que no dia do juízo eu tenha confiança. Tenha confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, também somos nós neste mundo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros do Senhor. Nós estamos estabelecendo o seu reino aqui na terra. E no reino milenar isso vai ficar claríssimo. Nós seremos levantados para estabelecer literalmente o reino de Deus. Como você está se movendo hoje na constituição do reino de Deus? Qual é a constituição do reino? Nós temos uma constituição na nossa nação, a Constituição Federal. E lá possuem normas, regras, leis, e é sobre elas que são regidas todos os estados, todos os municípios e todas as ações de todos os cidadãos no Brasil e em outras nações, cada um a sua. Mas o reino de Deus também possui uma Constituição. E essa Constituição é balizada no amor. Então, quanto mais eu e você andarmos, vivermos e nos esforçarmos no amor de Deus, nós vamos chegar com confiança diante dele no dia do juízo, e ele nos estabelecerá como reis e sacerdotes, para que no reino militar possamos estabelecer o seu reino literal sobre esta terra, sobre todas as nações. A Constituição de Deus, do reino de Deus, é o amor. Nós cantamos aqui, o primeiro louvor foi: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? Que nenhuma alma se perca, mas que todas venham a ser salvas. E ele liberou dispensações em toda a história para que isso se confirme, para que todos tenham oportunidade, para que eu e você tivéssemos oportunidade, para que todas as pessoas que convivem conosco tenham oportunidade dada por Deus através de nós, pelo amor que está derramado sobre as nossas vidas. Versículo 18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Quando eu e você não estamos vivendo naquele nível de amor que nós poderíamos viver, vem o temor, vem o medo. E o medo, ele vem principalmente pelo desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Eu não sei. Se eu hoje chegasse diante do trono de Deus, que confiança eu teria? Que convicção eu teria diante do trono de Deus? Se eu não o conheço o suficiente, e se eu não amei da forma com que Ele pediu que eu amasse, qual vai ser minha confiança diante dEle? Eu vou entrar com medo. E aqui o apóstolo João está dizendo, meus queridos, o amor ele lança fora todo medo. Literalmente, todo medo. Você vai entrar com confiança diante de Deus. Não é com arrogância, é com confiança. Porque esse amor, ele não é um amor próprio. Não é um amor que eu gero. É um amor que me gera. É um amor que vem dele para mim. Não é eu que gero este amor, mas é Ele que gera seu amor em mim. É Ele que me dá força, Ele que me dá sabedoria para fazer o que eu vier a fazer dentro do meu lar. Como eu posso ser tão maltratado dentro do meu lar e mesmo assim abençoar o meu lar, abençoar os membros da família que muitas vezes estão agindo numa ação demoníaca na minha direção. Cito o exemplo de José e tantos outros, cada um no seu nível, cada um no seu grau, mas muitas vezes nós assim também somos. Há pessoas que deveriam nos auxiliar, nos empolgar, nos abençoar, e muitas vezes essas pessoas são aquelas que nos prejudicam, são aquelas que nos ofendem, são aquelas que nos colocam em situações aonde devemos gerar o amor. Porque Jesus disse, amar quem lhe faz o bem
Os ímpios fazem isso. Os ímpios fazem isso. Mas amar quem te magoa, amar quem te machuca, amar quem não merece ser amado, esse é o meu amor. Esse é o amor do Pai que está derramado sobre as vossas vidas. É desse amor. O amor, ele lança fora todo medo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu sei em quem tenho crido, que vai acontecer. Somente Ele vai definir sobre a minha vida, e mais ninguém. Não vai ser decreto, não vai ser vírus, não vai ser nada. Ele é que tem o controle da minha vida. É Ele que tem o controle do que vai acontecer com a minha casa. É Ele que vai... A salvação, ela é individual, e eu tenho que saber que a qualquer momento, segundo a sua vontade, o seu querer, muito embora eu não queira, assim como Jó, aquilo que eu temia me aconteceu. Se vier a acontecer na minha direção e na sua direção, que isso venha a sua mente, a sua alma e os seus sentimentos entender e compreender que é Ele. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida e não eu. Eu vou cuidar, eu vou vigiar, eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer para que eu possa viver bons dias aqui nesta terra, mas quando chegar a minha hora, quando chegar a hora da minha mãe, quando chegar a hora do meu pai, quando chegar a hora da minha esposa, quando chegar a hora do meu esposo, quando chegar a hora do meu filho, pastor, o que é isso? Sim, quando chegar a hora, porque nós temos que olhar e ver desta maneira e desta forma, que o Senhor, Ele é o autor da vida, e Ele pode chamar a qualquer momento, qualquer pessoa. Ele pode chamar a mim. A minha mãe pode ficar aqui, a minha avó pode ficar aqui. Pessoas que teoricamente deveriam ir antes, podem ficar e chegar a minha hora, chegar o meu momento. E quem convive comigo tem que entender isso e compreender. Por que, Senhor? Não é porquê, é para quê. Não é o porquê, é para quê. Por que o Senhor me quer agora no reino dos mortos? Por que o Senhor me quer agora? Para que eu ressuscite naquele dia. Porque eu estou morrendo nessa esperança e eu ressuscitarei naquele dia, nessa esperança. Eu ressuscitarei nessa esperança. Então eu preciso entender e compreender que eu não tenho medo da morte. Diz o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Agora você não tem mais vitória, morte. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou e Ele pegou a chave do inferno e Ele pegou a chave da morte. Ele tem essas duas chaves. Então não é quando tu quer, é quando Ele quer. É na hora que Ele quer e como Ele quer. É Ele que tem a chave do inferno, é Ele que tem a chave da morte. Ele é o autor da vida. Em 1 João ele diz: Ele estava com Deus. Tudo que foi criado por Ele. Ele estava com Deus. Ele era o próprio Deus, o Verbo. E a vida que existe, existe porque Ele liberou a vida. Porque Ele é a vida. Tudo que existe foi feito por Ele. Então Ele tem toda a autonomia. Ele é a primazia. Ele é o primeiro de todas as coisas. E Ele se tornou a primícia dos que ressuscitaram. Ressuscitaram. Jesus é o único que ressuscitou. Os outros tiveram um ressuscitamento, porque Lázaro ressuscitou e depois morreu. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Esse sou eu. Esse sou eu. Ele diz: eu sou. O eu sou. Ele está em toda a história e Ele se manifesta para todos nós, que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o autor da vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o amor.
lendo esta passagem de João, capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde lemos que o amor lança fora todo medo, eu quero que você abra agora em Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. O amor lança fora todo medo. Salmo capítulo 34, versículo 1. Aqui é o salmista Davi, o rei Davi, o profeta Davi, o adorador Davi, o homem segundo o coração de Deus e que vivia uma vida que cometeu pecados abomináveis praticamente. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele arrependia-se de todos os erros e falhas que ele cometia. Porque assim como o homem segundo o coração de Deus mostra para mim e para você quão misericordioso e amoroso é o nosso Deus. Ele é justo? Sim. E em momento oportuno ele agirá com justiça sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Mas antes disso ele é amor. E na pessoa do rei Davi isso fica muito claro. Se nós juntássemos todos os nossos pecados aqui, não daria os pecados que Davi fez e cometeu. Não daria. Tenha certeza disso. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Você sabe o porquê? Porque ele se arrependia profundamente e ele ansiava constantemente estar na presença de Deus. Ele não perdia nenhuma oportunidade de estar na presença de Deus. Até em suas batalhas e lutas de espada, matando pessoas, ele salmodiava, ele adorava o Senhor, ele cantava o Senhor em meio às suas batalhas. Antes de suas batalhas literais, ele orava, ele adorava o Senhor. Ele tinha uma intimidade, um nível de intimidade muito profundo e grande com Deus. E é assim que o Senhor quer nos chamar e nos reconhecer todos os dias. Homem, diga o seu nome. Diga o seu nome. Eu, Samuel, sou, a partir de hoje, segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus precisa de mim e de você. Ele não quer que nós sejamos perfeitos, até porque o Espírito Santo está nos aperfeiçoando para aquele dia. Diz assim o salmista Davi no Salmo 34: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Olha o que eu falei. O seu louvor está continuamente na minha? Meu Deus, sabe, o louvor está continuamente na minha boca. Eu o louvarei em todo tempo, constantemente eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo. A minha boca será canal de bênção e não de maldição. A minha boca será para liberar vida e não morte. Eu louvo ao Senhor. Versículo 2: a minha alma se gloriará no Senhor. Sabe o que é se gloriar no Senhor? Ele era um homem temido, ele era um homem de guerra e vencedor, mas ele lançava toda a glória ao Senhor. Deus me usou, Deus me deu. Não é eu sou bom, não é eu sou o cara, não. É Deus na minha vida. É Deus na minha vida. Chegou um momento que o próprio Deus diz: Davi, eu quero que você se lembre que eu te tirei lá de trás das malhadas para ser rei sobre o meu povo. Nunca deixe o orgulho e o ego entrar na sua mente. Quem te deu fui eu, quem te capacitou fui eu, quem te abençoou fui eu, quem te livrou fui eu. E Davi, é verdade, Senhor, é verdade. Continuamente eu louvarei ao meu Deus. Continuamente haverá louvor na minha boca a esse Deus que criou os céus e a terra. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, ó homens, juntos exaltemos o seu nome. Versículo 4: busquei ao Senhor. Olha a intimidade. Eu busquei ao Senhor, o exemplo, o testemunho pessoal. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de perder o emprego, eu tinha medo disso, eu tinha medo daquilo, mas eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Ter medo, temer algo, não é o problema é o que eu vou fazer com isso.
Se eu vou internalizar e me apavorar, ou se eu vou externar ao Senhor e lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades. Versículo 5: olhai para Ele e serão iluminados. Não olhe para o governo, não olhe para as coisas que estão acontecendo, não olhe, olhe para Ele. Se nós olharmos para Ele, nós não seremos confundidos, que é Ele que está no controle. Não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é o coronavírus, não é o Dória, não é o STF, não são esse pessoal que está no controle. Não é, até pensam que são, não, é Ele que está no controle. Quem olhar para Ele não vai ficar confundido. Não vai ficar confundido. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Os vossos rostos não vão ficar decepcionados. Mas a ciência diz isso. Mas o que o Senhor diz? Eu vou ficar com o que o Senhor diz. Não, mas a ciência... Não, eu vou ficar com o que Deus diz. O que Deus diz acerca desse assunto e dessa situação? É nisso que eu vou me pautar, é nisso que eu vou ficar. Mas o mundo inteiro acredita em A. Mas se Deus diz B, eu acredito em B. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Versículo 6: clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. Então, mais uma vez, crente tem temor, sim ou não? Sim. Crente tem angústia, sim ou não? Sim. Nós temos temores, nós temos angústias. A diferença é o que eu vou fazer com ela. E Davi está dizendo aqui: porque o amor lança fora todo o medo, o perfeito amor. E o amor, ele é uma relação. E Davi entendeu essa relação. Muito tenro, muito jovem, ele entendeu essa relação. E ele vai no profundo desta relação, com os seus temores e com os seus medos. E ele disse: clamou esse pobre, ou seja, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho capacidade nenhuma, é Ele que tem. Então clamou a este pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se. Acampar, no termo bíblico desta época, é estar próximo, vigilante, acampado. Está ali, de prontidão, vigiando, cuidando, analisando, protegendo de possíveis ataques diurnos ou noturnos, de homens ou de bestas. Ele mesmo, Davi, diz: não tenham medo da seta que voa. Não tenho medo. Não tenho medo. Salmo 91. Aqui, eu e você, quando nós tememos ao Senhor, porque olha, lembram que João falou que o perfeito amor lança fora o medo? É esse medo de estar em sua presença, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas limitações, mesmo com preguiça, mesmo com eu não tenho vontade disso, não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade disso, não importa. O importante é que eu entre na sua presença. Essas coisas que eu sei que eu deveria fazer e que eu não faço, elas não podem me bloquear para entrar na presença dEle. Eu preciso entrar na presença dEle desta forma e desta maneira. Eu não sou digno, não sou merecedor. Porque algumas pessoas entendem e acham, porque têm conhecimento da Bíblia, porque fazem alguma coisa melhor, acham que Deus tem a obrigação de ouvi-lo e de respondê-lo. Não, Davi, ele entende das suas imperfeições e diz: eu sou um pobre, eu sou um miserável, então eu vou entrar na presença do Senhor e eu vou lançar sobre Ele as minhas necessidades e Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso orar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, se até este momento eu não tenho orado, eu não tenho buscado ao Senhor, eu não tenho tido essa intimidade que eu deveria ter, isso não pode ser um empecilho para que a partir de agora eu faça.
Você precisa entender que esse sono repentino que vem, essa preguiça, essa quase que uma dor que você sente, isso é um espírito do anticristo, de apostasia, que opera neste tempo, para que nós não tenhamos a intimidade que deveríamos ter com Ele. É por isso que eu não consigo acordar, é por isso que eu não consigo ler a Bíblia, é por isso que eu não tenho aquela vontade de orar e de clamar. Você precisa entender, você precisa compreender isso, que nesse momento é o espírito do anticristo que está operando. Jesus disse, olha, logo está vindo o maligno e nele eu não tenho prazer nenhum, não tenho nenhuma comunhão com ele. Não tenho nenhuma comunhão com ele. Então este é o tempo, este é o momento em que o espírito da apostasia, o espírito de anticristo, é uma ideologia. Porque hoje ser igreja, vocês perceberam nesses dias que ser igreja, esse local, não tem nenhum valor? Vocês perceberam isso? Quando eu digo não tem nenhum valor, eu estou falando que se decretarem amanhã, isso eu venho falando já há alguns anos, se decretarem amanhã, fechamos as igrejas, aonde que as igrejas precisam ser retomadas? Aonde? Nas nossas casas, nas células. Porque este templo, literalmente, vai chegar o dia em que ele não vai mais existir. Poderá existir as paredes, mas não como igreja. Algumas igrejas, nesse exato momento em que nós estamos falando aqui, já foram fechadas na nossa região, por não terem cuidado, ou por uma perseguição, ou por conflitos de decretos, estadual e municipal, e aquela coisa toda, estão fechadas. Então, nós temos que dar o devido valor, sim, mas no sentido, se fechar amanhã, meus queridos, nós vamos continuar em Cristo Jesus, com a minha intimidade, no meu lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com teu pai em secreto, e ele te ouve. É disso que nós estamos falando, é disso que o salmista Davi está falando. Ele está dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra aonde quer que nós estivermos, mas livra aqueles que o temem, e para temê-lo é preciso estar dentro do seu amor, é navegar no seu amor, é se afogar no seu amor, é se lançar no seu amor. O amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. E tudo que nós fizermos, tudo que nós buscarmos ao Senhor, teremos sempre uma resposta dEle, no tempo oportuno, não no nosso tempo. Porque preciso entender que algumas coisas são para o meu aperfeiçoamento, são para que eu cresça, para que eu valorize mais aquilo que Deus tem me dado. Porque muitas pessoas só vão dar valor depois que perderem, já é tarde. O momento é agora que eu tenho que amar, é agora que eu tenho que respeitar, é agora que eu tenho que perdoar. Esse distanciamento que nos foi impostos, nós precisamos aprender com isso, a propósito nisso. Se hoje nós temos a dificuldade de entrar em qualquer lugar público para comprar comida sem a máscara, imagine no dia do anticristo, que ninguém vai comprar nada se não tiver a marca do anticristo. Vigie, analise, perceba essas coisas. Se hoje já não entramos em nenhum lugar, isso não é só no Brasil, isso são em todas as nações. Não entra, não compra, não entra no ônibus, não vai trabalhar se não tiver máscara. Simples, muito simples. E todos nós aceitamos com muita facilidade. Então é por isso que precisamos estar dentro desse amor. Porque aquele dia virá e muitos nem perceberão. Então nós temos que entender agora. Esse é o tempo, esse é o momento oportuno, que nós temos que nos aprofundar no amor do Senhor. Sabendo que o Senhor nos livra, nos guarda. Há um anjo. O salmista Davi aqui fala que há um anjo. Eu acredito que, dependendo da necessidade, poderá ter dezenas de milhares de quantos for necessário. O que eu quero dizer é que para a sua luta, para a sua dificuldade, se você temer ao Senhor, você amar ao Senhor, respeitar ao Senhor nessa relação de amor, sempre terá um anjo da parte do Senhor te guardando e te livrando. Você e a sua casa. Não tema.
Não tema o que possa lhe fazer o homem, não tema o que possa lhe fazer o vírus, não tema o que possa lhe fazer a enfermidade, não tema o que possa lhe fazer a economia. Tema o Senhor, respeite o Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Amém? Isaías capítulo 43. Isaías 43. Esta é uma palavra do profeta Isaías, que viveu aproximadamente quase 700 anos antes de Cristo. E ele libera esta palavra profética sobre Israel, povo de Deus, e eu e você que somos a igreja, que somos enxertados em Israel como noiva. Essa palavra também é para nós. Perceba, Isaías capítulo 43 diz assim: agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te cuidei, eu te dei direção, eu te dei ensinamento, eu te remi, eu tratei você, eu fiz a ferida, mas eu também curei a ferida, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és... Chamei-te pelo teu nome. Leva para o teu pessoal, para o teu íntimo, para o teu relacionamento. Eu te chamei, Samuel. Eu sei que você é o Samuel de Barros Dias. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu te chamei pelo teu nome. É pessoal, é muito pessoal. Tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e eu dou a Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo, eu darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Até aqui. É muito íntimo, é muito pessoal. Esse é o Deus que nós cremos. É uma palavra a Israel, mas esta palavra, ela é viva para todo aquele que se colocar na presença dele, que o aceitá-lo. Lembra o que João disse: aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu filho, estará nele, e ele estará em quem aceitá-lo. Então essa intimidade, esta relação, esta proteção, o amor lançando fora todo medo, é pelo amor, é no amor de Deus, é que nenhum mal chegará à minha casa, à minha tenda, e coisas maravilhosas e grandiosas serão manifestas na minha vida, pelo Deus em que eu creio e acredito. Se eu passar pelas águas, não vou me afogar. Se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar, porque tu és meu, eu cuido de você. Nós estamos, tem pessoas aqui que trabalham todos os dias e estão andando, e se tivessem medo, não sairiam de casa literalmente, mas porque precisam trabalhar. Os seus trabalhos são trabalhos fundamentais, estão diretamente com o risco de pegar o vírus. O amor de Deus lança fora o medo. Senhor, tu estás comigo, eu vou estar lá. O da esquerda vai pegar, o da direita vai pegar, o da frente vai pegar, o de trás vai pegar, mas eu não vou pegar. E se pegar, nada vai me acontecer. Isso é amor. É esse amor que nós estamos falando. Um amor que cuida, um amor que protege, um amor que zela.
Eu vou dar um exemplo que eu escutei e achei muito propício esse exemplo. Ouvindo do nosso querido pastor Josué na sexta-feira, ele comentou assim: sabe o que é proteção da parte de Deus? Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. É quando o filho muito pequeno na cama, ele ouve o trovão, ele ouve a chuva, ele ouve o desconhecido, ele não tem noção e ele tem medo. E ele diz: papai e mamãe, eu não estou conseguindo dormir. E aí o papai e a mamãe vai lá e deita na cama, abraça e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E aí o que acontece? Ele dorme, o nenê dorme, porque o papai e a mamãe o abraçou e disse: não tenha medo. É disso que nós estamos falando. É isso que manifesta na vida daqueles que têm o amor de Deus derramado em suas vidas. Pastor, tu está dizendo com isso que eu devo me descuidar? Não, pelo contrário, eu preciso ter todos os cuidados que eu preciso ter. Eu vou usar máscara, eu vou me lavar, eu vou me higienizar, eu vou ter os cuidados que eu preciso ter. Mas o que eu quero dizer é que eu não vou viver com medo. É disso que eu estou falando. Eu vou trabalhar porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele me cuida. 1000 cairão à minha direita, 10.000, enfim, né? Cairão, eu não serei atingido. É desse nível que nós estamos falando. Hoje as guerras, pastor Valdo, não são mais na espada. As guerras são no Espírito. É lá. Então eu vou me encher da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. E eu vou andar do que Deus mandou eu andar. Eu vou andar no Evangelho. Vou andar no Evangelho. E o cinto da verdade. É nisso que eu vou andar. É isso que vai balizar a minha vida. No começo todos nós fomos pegos de surpresa, mas agora não estamos mais sendo pegos de surpresa. Agora nós estamos discernindo as coisas, porque os espirituais discernem a tudo e de ninguém são discernidos. Então agora eu estou discernindo que agora é momento de eu ampliar a minha fé, de eu me encher de Deus. Me encher de Deus. Pastor, eu perdi o emprego. Eu tenho uma máxima comigo, com as experiências que eu tenho vivido em Cristo Jesus, que se queimar a máquina velha, vai entrar a máquina. Se queimar a máquina velha, vai entrar a máquina nova. Veja por este lado. Veja com esta visão. Tenha essa fé, tenha essa esperança. E o Senhor vai cuidar de você. Você verá os cuidados de Deus na sua vida como você nunca viu antes. E você será uma testemunha viva disso. As pessoas virão até você e você dizer: não, não te preocupa. Como não? Não te preocupa. Como não? Não te preocupa. Eu, se eu fosse você, não se preocupava. Apenas dava glórias a Deus. É disso que nós estamos falando. Nós vamos viver experiências que servirão de exemplo para as outras pessoas. E nós liberaremos palavras de fé e de poder que manifestarão a glória do Senhor na nossa vida e na vida das outras pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo do que possa acontecer. Tenha fé. Seja cheio do amor de Deus. Eu tenho 2 citações, mas eu vou ter que ser rápido aqui. Aqui em Isaías, ele profetizou 700 e poucos anos antes de Cristo. E aproximadamente 400 anos aconteceram 2 fatos dentro dessa palavra. Primeiro foi Moisés, que saiu do Egito e chegou diante do mar. E diante do mar o que aconteceu? Moisés, tu nos trouxe aqui para sermos mortos pelo faraó, ou morrermos afogado no Rio Jordão? É o Rio Jordão ali ou é o Mar Vermelho? Obrigado, pastor Valdo. Mar Vermelho? É isso? E Deus diz: Moisés, o que tu tem na tua mão? Eu tenho um cajado, que significa autoridade. Olha para a tua mão. O que tem na tua mão? Eu acabei de dizer.
Na armadura de Deus, eu preciso ter o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra. Que é a palavra. Ore a palavra, libere a palavra. Não seja um entusiasta, não seja uma pessoa positiva. Tenha intimidade da palavra e com aquele que é o autor da palavra, que é a própria palavra. E libere a palavra, ore a palavra. Josué, Moisés, o que tu tem na tua mão? Um cajado. Então, toque nas águas. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Diga ao povo que marche, não pare, continue, não pare. E o povo foi andando e Moisés tocou sobre as águas e as águas se partiram e ficou um muro de água à esquerda, um muro de água à direita, e mais de 2 milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Mas aqueles que não ouvem, não vivem a palavra, não liberam a palavra, não conhecem o autor da palavra, acharam que poderiam passar pelas águas e não serem afogados. E aí você sabe o que aconteceu com aqueles que queriam destruir o povo de Deus naquele momento. Segunda passagem, rapidamente, Daniel capítulo 3. Vou ter que falar aqui, não vou ler, mas depois você lê. Livro de Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua para sua adoração. E ao som de uma trombeta, todos os que estavam debaixo do império, do reinado do rei Nabucodonosor, seja qual fosse a sua fé, a sua crença, o seu povo tinham que se dobrar aonde estivessem. Quando ouvisse o som da trombeta, tinham que se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que representava o reinado de Nabucodonosor. E assim o decreto foi liberado por todas as províncias e todos tinham que fazer aquilo. Caso contrário, seriam lançados numa fornalha de fogo ardente. Você está recebendo direção em nome de Jesus? Você está recebendo revelação em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Chegou até Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel. Daniel capítulo 3 é o que está acontecendo, o que eu estou falando para vocês. Tocou-se a trombeta, todos se ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando viram que aqueles 3 jovens que tinham posição de autoridade, levaram rapidamente ao rei, dizendo: Rei Nabucodonosor, aqueles 3 homens que tu colocaste sobre províncias, homens de influência, você é uma pessoa de influência. Alguém está olhando para você. Alguém está vendo as tuas e ouvindo as tuas palavras. Alguém está bebendo e se alimentando daquilo que você está falando, daquilo que você está vivendo. Rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao som da trombeta, não dobraram seus joelhos e não adoraram a tua imagem. Chama eles aqui. Chamou. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu ouvi falar. Me disseram, eu não quero acreditar. Eu confiei em vocês, dei províncias para vocês, dei um bom emprego, dei um bom salário, dei casa, dei tudo para vocês. E me falaram que vocês, ao som da trombeta, vocês não adoram. Aí, eu vou ter que ler aqui o que eles dizem, porque eu vou... Isaías, Daniel. É de propósito que vocês estão fazendo isso? Daniel capítulo 3, versículo 14. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele diz: agora, quando ouvirdes o som da trombeta, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, da gaita, de fole e de todas as sortes de música, estejam prontos.
para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, pois isso será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, vocês serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o teu Deus que vocês poderá livrar da minha mão? Quem é o Deus que vocês servem que poderá livrar da minha mão? Versículo 16, olha o que eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Ele vai nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a tua estátua de ouro que tu levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se acendesse 7 vezes mais do que de costume, e ordenou aos homens mais fortes, que estavam no meio do exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, os seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava de sobremaneira muito quente. A chama do fogo matou os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor, espantado, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens na fornalha de fogo? Responderam: sim, rei. Disse ele: eu, porém, estou vendo. Eu, porém, estou vendo os 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses, a um anjo de Deus ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal, daqueles que o temem, daqueles que o servem, daqueles que o amam. Oh Espírito Santo de Deus, assim seja sobre mim, pela tua graça e misericórdia, assim sobre esses que aqui estão, sobre as suas casas e as suas famílias, seus filhos, suas filhas, seus netos, genros, noras, nos seus trabalhos, Senhor. Se passares pelas águas, não serás afogado. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará. O Senhor, Ele não nos livra da situação, mas Ele demonstra o seu poder na situação. Aleluia. Glória a Deus. Então Nabucodonosor mandou chamá-los. Leia em casa. Se aproprie dessa palavra. Seja o teu pensar a partir de agora. Não pense em outra coisa a não ser nos livramentos do Senhor na tua casa, na tua vida, seja na área do trabalho, seja na área da saúde. Este é o momento. Eu vivo a palavra, eu amo a palavra e eu vou falar a palavra. O que a palavra diz? É nela que eu vou andar. É nela. E ela nos diz isso. Esta palavra é para mim e para você. Nós precisamos nos apropriar disso. O amor de Deus, o perfeito amor, nos lança fora o medo. Eu preciso viver por fé. Eu não vou dar mau exemplo. E agora eu tenho que dizer isso, como o nosso presidente está fazendo. Eu até entendo em algumas coisas, mas queira ou não queira, é mau exemplo. E esse mau exemplo que ele está dando, eu e você como cristão, não devemos seguir. Não devemos seguir. Se temos ordens de usar máscara, vamos usar máscara. Se temos ordens de lavarmos as mãos, usar o álcool gel, assim o faremos. Se temos direção para termos os devidos cuidados, nós vamos tomar os devidos cuidados, sim. Nós não vamos dar um mau exemplo. O que esta palavra ela vem ao meu e ao teu encontro é que eu não
tenho medo. Não vai me acontecer nada. Amém? É disso que a palavra de Deus nos fala. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não vou ter medo. Não vou ter medo. Vou tomar os devidos cuidados que eu preciso ter. Embora isso, diz o apóstolo Paulo, se alguém come carne, se alguém não come carne de porco, e você come carne de porco, para você sabe que não vai fazer mal nenhum. Mas tem pessoas que têm, né, na sua convicção, na sua fé, que comer carne de porco é ruim, é pecado. Então você não escandaliza. Come a tua carne de porco lá na tua casa. Não come na frente dos outros. Come a tua carninha de porco lá na tua casa, faz o teu churrasquinho, come lá, não escandaliza o outro. Deixa o outro, se ele acredita que carne de porco para ele é ruim, não escandalize. Assim nós temos que fazer em todas as situações. Esse é o momento em que temos que seguir, obedecer, seguir as normas, ter todos os cuidados, mas de forma alguma permitir que o inimigo entre num campo da minha alma, no campo da minha mente, que ele não deve entrar, que não é dele. Amém? Se passares pelo fogo, não serás queimado. É essa fé que o Senhor libera sobre nós nesta manhã. Convido você a se colocar de pé. Quero finalizar essa reunião em nome de Jesus. Queridos, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, ali na saída vai ficar nosso irmão Rafael ali. Os irmãos fiquem à vontade, amém? E eu quero até agradecer a todos os irmãos que neste tempo nós ficamos 2 meses sem cultos e graças a Deus não houve falta de nada. Pudemos honrar os nossos compromissos e também auxiliar alguns irmãos, e assim nós vamos proceder, amém? Nós não vamos postar em Facebook, nós não vamos fazer nada daquilo que o Senhor tem nos dado direção para fazer. Nós vamos continuar fazendo, porque nós queremos receber a honra do Senhor e não a honra dos homens, tá bom? O nosso ministério social está aí precisando de roupa, precisando de alimento. Se você pode ajudar através das células, como já tenho dito, auxiliem, né? O pessoal do ministério social tem feito um trabalho muito importante auxiliando. Então a gente continuará nesse formato e nessa forma de trabalho que cremos que o Senhor nos abençoará grandemente, amém? Glória a Deus. Hoje à tarde teremos mais um culto às 18 horas, né, com os nossos irmãos das outras células. Então, orem, participem dos grupos, interajam nos grupos em oração. Temos o nosso relógio de oração, não parem. Eu vou dar uma folguinha aí de uma semana e depois nós vamos retomar todo junto para talvez mudar alguns horários aí, se alguém precisar. Vamos dar uma folga de uma semana, mas que isso não seja para a gente afrouxar, pelo contrário, é dar uma folga do horário e mantermos a nossa intimidade com o Senhor, e depois retomamos de novo mais forte, porque queremos sim alcançar vidas, amém? Nós queremos que este tempo, em nome de Jesus, levante bem alto as tuas mãos, louva a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã. Domingo, mesmo horário, estaremos aqui, e até que o Senhor venha, declararemos que só o Senhor é Deus, em cima dos céus, embaixo da terra, e nenhum outro há. Amado Deus, eu te louvo e te adoro por esses que estão aqui, por todos que nos acompanham através do Facebook, do YouTube. Em nome de Jesus, os alcance com a mesma unção, com a mesma glória, com a mesma graça que nesta manhã aqui esteve conosco. Assim te damos graça, ó Pai. Como em segurança chegamos aqui, em segurança tornemos as nossas casas, em nome do Pai,